Então, quem vence o primeiro jogo? Para mim dá empate hoje. Então o seu voto seria empate? Sim, para mim é empate. Aliás, por quê? Porque para mim é uma final bastante daquelas que eu chamo de aleatória, né? Porque a final improvável. Porque veja, todos os dois, né, no Campeonato Brasileiro não se comportaram muito bem. É claro que Copa é Copa, Campeonato é Campeonato. Inclusive eu usei essa linha de raciocínio por acreditar que o Corinthians chegaria à final da competição. A minha final sempre foi Vasco e Cruzeiro, né? Quando se definiu o confronto. Metade acertei, outra metade joguei fora e tal. Mas o Corinthians, quando conseguiu o resultado frente à equipe do Cruzeiro lá, eu realmente mudei porque entendia que o Corinthians aí é muito difícil de ser batido quando ele faz o resultado. Então, o que eu chamo de final aleatória, né? Porque o Vasco hoje, o Vasco é um time que ele pode tanto tomar 5 do Corinthians hoje, como pode enfiar 5. Você não consegue prever o que faz o Vasco da Gama. Porque o Vasco ele tem algumas peças e as contratações que o Vasco fez no pós-janela de transferência foram contratações que fortaleceram a equipe e o Fernando Diniz conseguiu dar uma cara muito interessante. Você veja, lado do campo, por exemplo, o Vasco pelo lado direito é um time forte. O Vasco tem o Robert Renan, que muito clube não tem um zagueiro da qualidade que tem o Vasco hoje com o Robert Renan. O Vasco tem um jogador, na minha opinião, um destaque do Campeonato Brasileiro, eu diria que revelação do Campeonato Brasileiro, que é o Ryan. Jogador que no 1 para 1 é impossível de você pará-lo. É um jogador que ele consegue levar uma vantagem técnica frente 1 para 1. E o Corinthians do outro lado tem algumas peças muito interessantes, como o Yuri Alberto, o Memphis, o Garro se conseguir jogar. E para mim o craque do time, eu sempre disse isso e continuo mantendo a minha opinião, que é o Carrídio. Para mim o Carrídio é o jogador que destoa dos demais atletas da equipe do Corinthians, visão de jogo dele, a saída pelo lado de campo, a maneira como ele consegue descolar um companheiro melhor colocado, enfim. Ele é um atleta com muito recurso técnico e vai estar à disposição do técnico Dorival Júnior e obviamente que isso ajuda muito a equipe do Corinthians, mas é uma final impossível de você prever. Você vai perguntar para mim quem é o favorito em 180 minutos. A minha tendência é dizer que o Vasco tem uma pequena vantagem sobre o Corinthians porque faz o segundo jogo em casa e só. Essa é a razão que eu usaria para explicar por que eu acredito que o Vasco é um pouquinho mais favorito que o Corinthians, porque faz o segundo jogo em casa. É só por causa disso, porque realmente são equipes muito parelhas, difícil de você apontar e falar, olha, vai ser assim, ou tem uma vantagem muito clara assim, ou tem um jogador ali que se atuar na sua plenitude vai desequilibrar a favor. Não tem. Entendeu, Weber? Então é uma final mesmo diferentona da Copa do Brasil, bem diferente e que faz muito bem para o futebol brasileiro como um todo e faz muito bem para as duas agremiações, porque oxigena, né, Weber? Que é toda hora Palmeiras e Flamengo. Então, enfim, pelo menos tem dois atores aí diferentes numa decisão de campeonato nacional. Boa, boa. E nós vamos direto às informações do Corinthians, o Timão na 105 com o nosso Edilson Rufino. E aí, Rufino, beleza? E aí, beleza, Weber? Boa noite, salve, salve, amigo torcedor. Vamos juntos com detalhes e informações do Timão. Está chegando a hora. Corinthians está a 2 jogos de voltar a comemorar um título nacional, a Copa do Brasil. E nessa edição, o Timão em 8 jogos venceu 7, sendo a única derrota para o Cruzeiro no jogo passado, mas venceu nos pênaltis, então tem um peso menor. Técnico Dorival Júnior tem todo o grupo à disposição, vai buscar mais um título da Copa do Brasil, tem 3 títulos conquistados com 3 clubes diferentes, Santos, Flamengo e também São Paulo. Ranieri é recuperado de lesão no tornozelo, ele atuou alguns minutos diante do Cruzeiro e tem chance de iniciar como titular contra o Vasco. Aliás, Ranieri é o nosso convidado, fazendo o balanço desse ano que pode terminar com o 2º título na temporada. Foi um ano positivo, a gente conquistou um título, é um ano em que eu individualmente termino com mais de 50 partidas novamente e apesar das lesões eu consegui não fazer mais gols, porque temporada passada eu não fiz nenhuma, mas consegui marcar gols, consegui dar assistências. Coletivamente a gente conseguiu levantar um troféu já. Lógico que no Brasileirão, como eu disse, foi muito abaixo do que a gente precisava, do que a gente almejava. Mas acredito que se desse um contrato em janeiro lá pra gente assinar, dizendo que a gente teria a colocação que a gente teve no Brasileiro, mas se fosse campeão paulista, se estivesse na final de Copa do Brasil, acredito que 98% das pessoas assinariam. Então, eu acho que é um ano positivo sim, a gente tem que ressaltar o que esse elenco tem feito, o que a torcida tem feito junto com a gente. Eu acho que é um ano que eu fico
muito feliz de estar completando, de estar terminando com saúde novamente e com essa minutagem, com o tanto de partidas que a gente teve. Eu acho que é algo a comemorar, sim. Espero que a gente possa coroar o ano da melhor maneira, levantando mais um troféu. Muito bem, ouvimos Ranieri. CBF escalou no apito o gaúcho Rafael Rodrigo Klein e no VAR o também gaúcho Daniel Nobre Bins. O provável Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon, Ranieri Martínez, Bidon, o Garro, o Carrídio, Memphis Depay e Yuri Alberto. Motivo de preocupação são os vários atletas pendurados com 2 cartões, 8 no total, correm risco de veto na grande final. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Maicon, Bidon, Angeleri e também o Garro. O Vasco tem apenas o Verrete pendurado com 2 cartões e apenas um desfalque, o lateral Piton, que tem uma lesão no joelho. A tendência é que o Fernando Diniz escale o mesmo time que iniciou o jogo contra o Fluminense. Então é isso, falei do Corinthians. Até mais, um abraço, amigo. Um abraço, Edson Rufino. Portanto, aí o nosso Rufino trazendo o Garro, Depay e Yuri Alberto no meio de campo corintiano. Depay e Yuri Alberto que nem treinaram ontem para descansar para a partida. Capela. É o que o Corinthians tem de melhor para o setor de meio campo, né? É inquestionável a qualidade técnica desses atletas que o Rufino trouxe, né, na informação a respeito do Corinthians. O Garro é um jogador que pode desequilibrar favoravelmente ao time, né? A equipe de Parque São Jorge, né? Até estranho falar equipe de Parque São Jorge, porque joga agora só na Neoquímica Arena, né? Mas, de toda maneira, o Garro é um jogador extremamente importante para o esquema do técnico Dorival Júnior, né? Corinthians, com esta formação, o Corinthians tem condições de conseguir a vitória frente à equipe do Vasco da Gama. O problema é aquilo que a gente estava citando sobre a final, né? O Vasco é um time que ele pode tomar uma goleada hoje, mas ele pode encontrar o caminho do gol e fazer uma goleada para cima da equipe do Corinthians. É muito difícil prever como se comporta a equipe treinada pelo Fernando Diniz. É claro que você tendo o Memphis, que é um jogador muito experimentado, o Yuri Alberto, o Yuri Alberto voltou naquela situação de perder gols, né, o Weber? Você sabia que na Copa do Brasil ele só tem um gol? Ele tem perdido. Na partida diante do Cruzeiro, pelo menos, ele teve 2 chances ali que ele poderia ter convertido. Sabe qual a favor do Corinthians. Novo Horizontino lá no início da Copa do Brasil. Então, o Yuri Alberto tem se movimentado bastante, especialmente pelo lado direito, né, dando opção de ataque, enfim. É um jogador que taticamente está servindo bastante ao técnico Dorival Júnior, mas a gente sempre espera de um camisa 9 que ele faça gols, né? A função primordial dele para ele vestir a camisa 9 de qualquer equipe é que ele faça gols. E o Yuri Alberto, claro, vai ser importante para o Corinthians conseguir a condição de campeão da Copa do Brasil. Jogo difícil, jogo complicado, mas obviamente que com esses 4 atletas a coisa fica bem melhor para a equipe de Parque São Jorge. Sem dúvida alguma, o Corinthians ganha em qualidade com a presença desses 4 jogadores simultaneamente em campo, né? Todos jogando juntos. Isso facilita muito a qualidade técnica para o time do Dorival.